Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 19 de novembro. Nós continuamos então nossa caminhada pelas terras bíblicas, percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos concluir o capítulo 15 e iniciar o capítulo 16. O Concílio de Jerusalém deixara abertas portas para a evangelização do mundo pagão. Começa agora a segunda viagem missionária de Paulo, que alcançará a Macedônia e a Grécia, penetrando o mundo europeu. Que nós possamos então acompanhar os passos de Paulo, que são os passos do Evangelho. É o Evangelho indo até os confins do mundo, como Jesus mesmo pediu, que o Evangelho fosse anunciado a todos os povos. Façamos então nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. O texto, então, diz o seguinte, no capítulo 15, versículo 36. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar a visitar todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar junto também João, chamado Marcos. No entanto, Paulo exigia que não fosse levado alguém que os tinha abandonado na Panfilha e não os havia acompanhado no trabalho. Houve um tal desacordo entre eles que se separaram um do outro. Levando Marcos consigo, Barnabé embarcou para Chipre. Paulo, por sua vez, escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos, à graça de Deus, e atravessou a Síria e a Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou então a Derbe e Listra. Havia aí um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que havia acreditado e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio o estimavam muito. Paulo queria levar Timóteo consigo. Então o tomou e o circuncidou, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Passando pelas cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém, para que fossem observadas. E assim as igrejas se fortaleciam na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, uma vez que o Espírito Santo os tinha impedido de anunciar a palavra de Deus na Ásia. Chegando aos confins da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Atravessaram então a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio de pé na frente dele suplicava-lhe: Venha à Macedônia e ajude-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhe a boa nova. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Daí fomos para Filipos, cidade principal dessa região da Macedônia e colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade e fomos para a beira do rio, onde nos parecia haver um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a falar com as mulheres que aí estavam reunidas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira e adoradora de Deus. Ela escutava e o Senhor tinha aberto seu coração para que prestasse atenção ao que Paulo dizia. Após ter sido batizada com os de sua casa, ela nos convidou: Se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Antes de iniciar a reflexão, então, deste dia, queria convidá-los
a retomar aquela live que nós fizemos com a irmã Mercedes. Creio que ela vai ajudar muito a aprofundar o tema de hoje. Esse encontro de Paulo com Lídia foi um dos temas abordados naquela live tão bonita que fizemos com a irmã Mercedes, que está disponível no canal do YouTube da nossa Fraternidade dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos. A iniciativa de sair para a segunda viagem missionária parte pessoalmente de Paulo, e não de um desejo da comunidade. Mas a propósito de Marcos, Paulo e Barnabé se desentendem. O texto não é claro. Marcos desistira no meio da primeira viagem. Por quê? Certamente porque não aprovava os métodos de Paulo e Barnabé na evangelização dos pagãos. Por outro lado, conforme nos relata Gálatas no capítulo 2, versículos de 11 a 14, o desentendimento entre os dois se deveu a coisas mais graves. Barnabé estava do lado de Pedro quando este foi duramente criticado por Paulo. O fato é que Paulo se distancia da igreja de Antioquia. Barnabé, acompanhado de Marcos, volta para Chipre, sua pátria. Paulo e Silas partem em direção ao ocidente. O plano inicial da viagem é visitar as comunidades fundadas por ocasião da primeira viagem. Mais do que exercício de vigilância jurídica, a visita era para dar nova força às igrejas, estimulando-as e fazendo-as crescer na fé, isto é, na maturação do compromisso com Jesus. A partir de Listra, o grupo missionário aumenta, pois Timóteo é escolhido para a tarefa missionária. Causa estranheza, porém, o fato de Paulo circuncidá-lo. Qual seria o motivo? Timóteo era filho de uma judia convertida ao cristianismo e de um pai grego. Talvez a mãe já fosse viúva. Ora, conforme o costume judaico, em casamento misto, o filho devia ser educado na religião da mãe. Se Timóteo não fosse circuncidado, os judeus poderiam vê-lo como judeu renegado. Isso tinha peso, pois a evangelização sempre começava pelas sinagogas. O fato é que Timóteo se tornou um dos mais íntimos colaboradores de Paulo e certamente o depositário maior da mensagem do apóstolo. Parece que o plano de Paulo era chegar até Éfeso, mas por 2 vezes se diz que o Espírito os impediu ou proibiu de tomar a direção de Éfeso. De que forma o Espírito proibiu ou impediu? Não sabemos. Talvez os contratempos e impedimentos das circunstâncias foram lidos a partir da fé que procura discernir a vontade de Deus através dos fatos. Em vez de Éfeso, o grupo chega a Troade, ponto estratégico entre a Ásia e a Europa. E aí a vontade de Deus se torna clara através da visão ou sonho de Paulo. Nesse tempo, a visão plástica ou intuitiva e o sonho eram vistos como meios pelos quais Deus se comunicava com os homens, coisa que a moderna psicologia profunda cada vez mais redescobre. O macedônio da visão faz um convite e pede a ajuda do missionário. Paulo, segundo Lucas, entende imediatamente. A viagem estava destinada à missão e não apenas a uma visita pastoral. E assim o Evangelho entrou para o continente europeu. Acontecimento de tamanha importância só se repetiu no século XVI, quando o cristianismo entrou no continente americano. A partir do versículo 10, o autor começa a usar o nós, falando como quem faz parte do grupo. Isso não quer dizer que Lucas de fato tenha acompanhado Paulo. Talvez apenas tenha tido à sua disposição uma espécie de anotações, diário de viagem, de algum companheiro de Paulo. Com efeito, o estilo dessas passagens em nós é diferente do estilo habitual de Lucas. As notícias da viagem são rápidas. Interessa chegar logo a Filipos, a principal cidade da Macedônia, reconstruída por Filipe, pai de Alexandre Magno, em 356 a.C. Desde 31 a.C., tornara-se colônia romana, gozando de muitos privilégios. Administração autônoma, isenção de tributos e direito itálico, isto é, direitos dos cidadãos residentes em território italiano. Embora Filipos tenha se tornado importante em todo o ministério de Paulo, como podemos ver pela carta aos Filipenses, as notícias de Atos são pouquíssimas, porque o interesse de Lucas é outro. Em todo caso, temos ocasião de ver como nasce uma comunidade. Em Filipos não havia sinagoga,
e os missionários procuram o lugar em que o grupo judeu rezava. Encontram-no fora da cidade, junto ao rio. Parece que havia só mulheres no grupo. Lídia era imigrante vinda da Tiatira, cidade da Ásia Menor, famosa pela fabricação de tecidos. Lídia devia ser comerciante rica, pois negociava púrpura, tecido vermelho intenso, material de luxo. O que acontece com ela faz-nos lembrar Cornélio. Deus lhe abre o coração para aceitar o anúncio cristão. Ouvida a palavra do Evangelho, o passo seguinte é o rito do batismo. O fato de toda a família ser batizada mostra a grande influência de Lídia, provavelmente viúva. O texto deixa entender que a sua casa tornou-se a sede da comunidade cristã de Filipos, sempre dedicada à causa do apóstolo. Podemos conferir em Filipenses capítulo 4, nos versículos de 10 a 20. Tudo isso nos remete ao costume solidário das nossas atuais comunidades eclesiais, onde tudo é repartido. Então, hoje, ao vermos essa segunda viagem de Paulo, nós somos chamados a abrir-nos ao Espírito, deixarmos o Espírito nos guiar. Paulo tinha uma ideia, mas o Espírito vai o impulsionando por outros caminhos. Quantas vezes nós fazemos planos e planos e planos e o Espírito de Deus nos impulsiona por outros caminhos? Você tem se deixado levar pelo Espírito? Você está aberto às ações do Espírito, às suas manifestações? Você tem prestado atenção nos sinais do Espírito para ver o caminho que de fato você deve seguir? Assim Paulo foi conduzido pelo Espírito, assim também nós possamos ser conduzidos pelo Espírito a cada dia de nossas vidas, que Ele nos dê seus dons, a sabedoria, o entendimento, para cada dia compreendermos para onde devemos ir, por onde devemos ir. Então, que o Senhor nos fortaleça, nos guie, e a questão para a nossa reflexão hoje é esta: você tem se deixado levar pelo Espírito Santo? Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.